Olá a todos vocês, Shalom Neculam, a paz do Eterno. Mais um vídeo no canal, fazendo um Techuvá com Yeshua. Lembrando que Techuvá é retornar, amém? Se arrepender, se converter, arrependimento. Do grego metanoia, mudança de mente, retorno, tá? Bom, quais são os primeiros passos da Techuvá? Vou falar de mim mesmo, tá? Como que eu cheguei a Techuvá? Os primeiros passos aqui, em alguns minutos, vou estar resumindo, tá? Tudo começa a partir da Bíblia. A minha Techuvá não começou baseada em nenhum rabino, exceto Yeshua, que era rabino. Mas a minha Techuvá, ela se iniciou quando o Eterno mandou que eu estudasse as cartas de Paulo. E começando por Atos, onde tudo começou foi nas cartas paulinas, tá? Foi ali que eu comecei a ver que havia erros de tradução. Foi aí que eu vi qual era a língua falada por Yeshua, qual era o contexto cultural que ele vivia, de que povo, na realidade, ele pertencia e qual foi o contexto bíblico que ele viveu e que ele pregou. Então, o primeiro passo é as Escrituras, tá? Não existe Techuvá baseada no Rabino A, B, C, D. É o judaísmo a Techuvá. Não. Techuvá é as Escrituras, tá? Você começa o primeiro passo. Com certeza, a Techuvá foi o passo inicial para a minha conversão. Por quê, meu filho? Porque a gente inicialmente pensa que quando você se liga a uma igreja, você se converteu, mas conversão é um processo que não é feito com uma oração, tá? A conversão é feita a partir do seu caminhar, tá? Na presença do Eterno. E eu quero deixar isso aqui bem registrado para os irmãos. Eu busquei a face do Eterno para que Ele perdoasse os meus pecados quando minha esposa estava no leito. Então eu busquei o Senhor, mesmo ainda estando numa igreja evangélica. Eu voltei o meu coração para o Eterno. Depois que eu voltei meu coração para querer o Eterno na minha vida, Ele me apresentou o que eu tinha que fazer. Primeira coisa, Ele mandou ler as cartas de Paulo, as Escrituras. Ele não mandou ler nenhum artigo de rabino nenhum, tá? Não mandou pesquisar na internet, não. Ainda que Ele usou, tá, a ferramenta que nós temos, e foram várias. Mas o primeiro passo que eu dei quando eu me converti, né, que eu já falei, a conversão é um processo, mas existe aquele início, que é quando você retorna para o Eterno de coração, pedindo a Ele que te perdoe, pedindo a Ele que viva em você, aquele processo que todos nós passamos. Mas muitos ficam nesse início, eles não prosseguem em conhecer a Deus. E a Bíblia diz claro que a gente precisa prosseguir em conhecer o Eterno. Crescer na graça e no conhecimento de Yeshua HaMashiach, disse o apóstolo Pedro. Então, o primeiro início é aquele início quando você é chamado, no sentido que você entrega a sua vida ao Eterno. Aí o Eterno vai te dar um caminho a trilhar. Esse caminho eu chamo de Techuvá, que é aí que você começa a aprender o que precisa ser consertado na sua vida, o que precisa ser mudado na sua vida, o que precisa ser endireitado, observado, tá? Consertado. E é aí que nós iniciamos então essa Techuvá, que é uma conversão, é um desenvolver, conforme disse o apóstolo Paulo. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então nós sabemos que nós temos que prosseguir e progredir na presença do Eterno. Então, meu querido, não inicie pesquisando o judaísmo, não inicie atrás da religião, porque a religião não te liberta. Na realidade, a religião escraviza.
você tem um caminho, esse caminho é Yeshua. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então volte para as Escrituras. O primeiro passo é você invocar Ele. A Bíblia diz que invoca o nome do Senhor será salvo. Então o primeiro passo, quando eu estava vendo a morte da minha esposa perto, quando eu estava vendo que ela poderia morrer, quando eu vi que eu estava sem saída, eu voltei meu coração para o Eterno, eu busquei Ele, eu fiz um voto, que eu jamais largaria Ele se Ele salvasse a minha esposa. Então o que aconteceu? Eu busquei, e esse é o primeiro passo, é quando você se encontra com Ele, é quando você vai começar o início, mas a conversão, ela não é numa oração da noite para o dia. O seu voltar ao coração, sim, que é a vontade de querer o perdão de Deus, de buscar esse perdão. E aí você começa a trilhar um caminho. Então os primeiros passos da Techuvá é não se esquecer que Yeshua é o caminho, a direção, voltar para as Escrituras. Depois o Eterno começou a me revelar, através da própria Escritura, o que havia acontecido com o sistema cristão, o que depois do primeiro século começou a acontecer, que tudo que aconteceu, isso foi um processo que ele foi me mostrando. E ele disse, caminha na minha presença. E eu fui caminhando, e ele foi revelando, e ele foi dizendo, faça isso, não faça isso. Ele mostrava nas Escrituras o que era certo e o que era errado. E assim eu fui desenvolvendo. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo no nosso novo canal, que é o Fazendo Techuvá com Yeshua. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Se inscreva, aperte o sininho para que você seja lembrado de atualizações. Compartilha com o povo do Eterno, tá bom? Que Adonai vos abençoe, todos os irmãos que ouvem esse canal, que sejam edificados em nome do Mashiach e Yeshua. Um grande abraço a todos vocês.